texto da palavra de Deus diz: partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês. O povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhe der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que eram. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel. E recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Enquanto Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. Os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés, e ele respondeu: isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em carne, cozinhem, e tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam.
Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim, o povo descansou no sétimo dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que veja o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Vamos orar. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, mais uma vez, que é por meio dela que o Senhor nos alimenta. Temos uma semana à nossa frente para enfrentá-la, e sem a Tua força, sem o Teu alimento, nós não conseguiremos. Mas sabemos, ó Deus, que alimentados pelo Senhor, teremos forças necessárias para enfrentar todas as adversidades. Mas acima de tudo isso, ó Deus, tire do nosso coração qualquer sentimento de amargura e livra-nos de murmurar contra o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você já cansou de ouvir que a vida é uma escola, e de fato a vida, ela nos ensina e tem muito para ensinar. Há um ditado muito popular entre nós, crentes, de que, principalmente no contexto da conversão, de que aqueles que não vêm pelo amor, vêm pela dor. Mas este é um ditado que pode ser aplicado em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada cristã, porque via de regra sempre Deus está nos moendo, Deus está nos provando, nos testando. Às vezes passamos por momentos difíceis, mesmo sem compreender qual a razão, qual o sentido que Deus permite que a gente passe por aquelas dificuldades. Porque Deus, Ele é um Deus exclusivista, e Deus, Ele deseja que a gente o adore em espírito e em verdade, que nós sejamos totalmente dedicados e entregues a Ele. E que, além disso, que nós possamos confiar nele, de que Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Antigamente, 2 filósofos da música sertaneja, Milionário José Rico, já dizia que nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Só que essa vida, ela tem um limite. Essa vida, ela chega a um fim. E essa vida, na vida cristã, ou na vida normal, nós temos tristezas e alegrias. E o contexto que nós estamos aqui, final do capítulo 15, é o momento onde o povo de Deus está em plena euforia. O povo de Deus está cantando, louvando, exaltando a Deus pelos grandes feitos de Deus, quando Deus os liberta de uma escravidão de 430 anos. Deus chama Moisés, prepara Moisés, Moisés vai, juntamente com Arão, diante de Faraó. Por diversas vezes, você pode ler os relatos, Deus endurece o coração de Faraó, para não deixar o povo sair, mas Deus então, para mostrar a sua soberania, envia as pragas, e a última praga é uma praga que traz uma grande tragédia para o povo egípcio, que é a morte dos primogênitos. E diante de todo este quadro, esse povo sai do Egito, despoja o Egito, e eles param para agradecer a Deus, cultuar a Deus, dar graças a Deus por tão grande libertação. Só que a vida não é só cânticos.
a vida não é só alegria. A vida tem momentos de dureza, de provação. E quando nós chegamos no capítulo 16, a história muda completamente. Toda aquela euforia, toda aquela alegria termina quando eles, no início da caminhada, durante 3 dias, eles não encontram água para beber. É lógico que nós sabemos que quando eles saíram do Egito, eles levaram as suas provisões de água. Só que não foi suficiente para uma caminhada de 3 dias e a água acabou, então o povo começa a murmurar contra Deus. E é impressionante que durante capítulo 15, a partir do versículo de número... Cadê o texto? Capítulo 15, a partir do versículo de número 22, até o final do capítulo 16, por 2 vezes Deus fala: eu vou testar o meu povo. Eu vou deixar que eles passem por provações para que eles demonstrem que de fato me amam. Para que eles possam mostrar que confiam que eu sou suficiente para eles. Eles viram meus grandes feitos. Eles viram tudo aquilo que eu realizei no Egito. Inclusive, eu fiz com que esse povo atravessasse o mar vermelho a pé enxuto, né, com os pés secos. Por isso, Deus então deseja ensinar aquele povo no passado, a nós, nos dias atuais, algumas lições importantes, como nós devemos andar com Deus. E a primeira lição que nós vamos aprender nesta manhã, irmãos, é que na nossa caminhada com Deus, não se iluda, espere por provação. Não existe vida cristã multicolorida. Esta conversa fiada da teologia da prosperidade é uma heresia. Não existe vida cristã sem luta. Não existe vida cristã sem batalha. A vida por si só, ela já é dura. Mas, queridos, nós que andamos com Deus, ela é muito mais difícil para nós. Porque nós somos testados não só por Deus, provados não só por Deus, mas um mundo que instiga, que investe contra nós. Não se iluda pensando que a sua vida vai ser só bonança, que vai ser só cântico de gratidão, de alegria. Nunca foi e nunca será. E a primeira prova que Deus concede a este povo é quando este povo na caminhada, na primeira dificuldade, eles perguntam: o que é que nós vamos beber? Esqueceram de tudo que Deus havia realizado a eles, diante dos olhos deles. O que nós vamos beber? Chegaram diante de uma fonte de água amarga, salobra. Deus, no seu poder, fala para Moisés pegar um tronco de uma árvore, jogar naquelas águas, e as águas tornam-se potáveis. E aquele povo, então, sacia a sua sede. Esta é a primeira prova. E é interessante que quando eu estava preparando esta mensagem, eu lembrei que eu encontrei esta mesma posição, ou esta mesma reação do povo, em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha. Porque lá Jesus está dizendo a eles que Ele é Deus suficiente para suprir a necessidade daquele povo. Mas Jesus diz: vocês continuam andando ansiosos e perguntando: o que comeremos? O que beberemos? Com que vestiremos? E eu fico pensando Jesus lá no Sermão do Monte, ensinando aqueles discípulos daquele tempo presente, mas lembrando deste povo aqui, saindo do Egito com a mesma atitude diante de Deus. Deus disse que iria provar aqueles irmãos ali, versículo 25 na parte B, porque é por meio das provas que nós demonstramos se nós amamos ou não amamos a Deus. É por meio das provas que nós amamos, que nós mostramos se nós confiamos ou não em Deus. E Deus, naquele contexto, deu a eles algo muito mais precioso que eles não prestaram atenção. Além de Deus saciar a sede deles naquele momento, Deus deu a eles ali seus mandamentos, a sua lei e o seu estatuto. A sua palavra, é isso que de fato sacia a nossa sede, a nossa fome. Mas aquele povo ou não perceberam, ou fizeram de conta que não perceberam, e é dessa forma que nós agimos. Muito mais importante para aquele povo, e para alguns de nós do tempo atual,
é o que Deus nos concede para suprir a nossa necessidade, às vezes meramente material ou caprichosa da nossa parte, em vez de saber que o que de fato nos alimenta e sacia a nossa sede é a palavra de Deus. Mas não só isso, você ainda vai encontrar, versículo de número 26, que Deus prometeu àquele povo que se eles fossem fiéis no cumprimento da palavra, Deus iria suprir não só o pão, a água, a proteção, mas Deus disse: se vocês forem fiéis a mim, vocês nem enfermos ficarão. Olha aí o versículo 26. Se vocês forem fiéis a mim, todas aquelas enfermidades que vocês viram, que eu enviei para o Egito, nenhuma delas chegará a vocês. Vocês precisam confiar em mim, eu sou o Deus que cura. Jeová Rafá. Colocamos o nome do Rafael por isso. Rafael significa o Deus que cura, o Jeová Rafá. Mas nós pensamos que Deus não é suficiente para isso. Deus não está preocupado com a gente neste nível. Deus está preocupado com a gente num nível muito maior do que a gente possa imaginar. Mas olha o versículo 17. Quem é que vai nos dar água? Quem vai saciar nossa sede? Quem que vai nos curar? Mas o versículo 27 é: quem nos dará descanso? Versículo 27 diz que Deus, depois daquele momento, conduz eles para um oásis. Para um oásis no deserto. Versículo 27 você pode conferir. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Vocês entendem o que Deus faz por você, irmãos? E nós sempre estamos na mesma condição daquele povo, sempre reclamando, murmurando, porque falta-nos algo que nós achamos que nós ainda não recebemos da parte de Deus. Mas se isso fosse pouco, poderíamos parar por aqui. Mas nem aquele povo e nem nós paramos na nossa reclamação e murmuração. O próximo passo é: o que nós comeremos? O que nós comeremos? É interessante, irmãos, como que Deus, Ele trata conosco. Deus então envia o maná. Seria muito melhor se nós tivéssemos morrido no Egito. Porque lá, mesmo escravos, essa era a condição daquele povo, nós tínhamos carne à vontade, conversa fiada, eram escravos, estavam debaixo de um duro tacão. Não tinha aquilo que eles estavam mencionando aqui. Escravo é tratado como escravo, e naquele contexto, Faraó, ele endureceu com o povo de Deus. Mas como é que você nos traz para o deserto para morrer de fome aqui? Vocês querem carne? Deus diz: então come carne. Enviou cordonizes. Isso não foi uma vez, não, irmãos. Enviou o maná, o pão que desce dos céus, para mostrar àquele povo, a partir do versículo 1 e até o 3, de que é Deus que supre todas as nossas necessidades. Deus, ele não só prometeu que ele ia alimentar aquele povo com carne e pão. Deus não fica somente em promessa para comigo e com você. Ele supre, de fato e de verdade, a minha e a sua necessidade. Você pode conferir isso do capítulo 16, versículo 4, até o versículo de número 18. Então, Deus, ele aqui, ele é o Deus das promessas, ele é o Deus que se faz, ele se apresenta, ele se revela visivelmente àquele povo. Aquele povo murmurando, e Deus então aparece àquele povo, manifesta-se aquele povo no deserto. O povo vê a manifestação visível de Deus, a glória de Deus, mas mesmo assim eles não deixam de reclamar e confiar que aquele que estava ali revelando-se a eles, não só por meio da lei, não só por meio da palavra, mas visivelmente era o Deus que estava no momento
falando diretamente com eles por meio de Moisés. Eles tiram os olhos de toda a fidelidade de Deus para colocar os olhos em Moisés e Arão, homens que não tinham condições de suprir de fato a necessidade deles. Se durante toda aquela caminhada, aquele povo tivesse tirado os olhos de Arão e de Moisés e depositado os olhos em Deus, eles não teriam tanta dificuldade na caminhada. E nós somos da mesma forma, agimos da mesma maneira. Nós preocupamos muito mais com os homens do que com Deus. Entende? E quando nós tiramos os olhos de Deus, ele perde-se de vista. Ele sai do nosso raio de vista, de vê-lo, de crer que Ele é Deus presente na nossa vida. Mas, irmãos, Deus é um Deus que exige de nós compromisso com Ele. Deus, Ele faz as coisas a nós, mas Ele deseja e demanda uma contrapartida minha e sua. Nós temos que obedecer a sua palavra. Você pode conferir, capítulo 16, a partir do versículo 16, versículo de número 18. E havia algumas regras para se cumprir. A forma como deveria guardar o maná, a forma como deveria colher o maná, a forma como deveria colher durante 5 dias, no 6º dia tinha que se colher em dobro, a forma já disse, de guardar, mas todas as leis, todas as diretrizes referente ao maná, o povo quebrou. Não guarda, eles guardaram, no outro dia estava com bicho. Colhe o suficiente para o dia, porque Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Colhe para hoje, não, já preocupado, colheram já para logo, por uma semana para frente, tudo perde. Isso é não confiar em Deus totalmente. E às vezes, nós, que olhamos para a vida e a atitude deles, que condenamos a eles, agimos da mesma maneira. Mas outra vez o povo deixou de perceber o que era o central na ideia de Deus para olhar para as coisas periféricas. Deus disse, no 7º dia é o dia que vocês vão viver para mim, para minha adoração. E durante esse dia vocês não precisam trabalhar. Eu vou sustentá-los. E o que foi que eles fizeram? Mais uma vez, saíram para o campo para colher o maná no 7º dia. Talvez seja a sua condição hoje aqui. Você veio para o culto hoje, mas está preocupado com a segunda-feira. Você não está crente de fato e verdade que o Deus que você veio cultuar é suficiente para suprir a sua necessidade. Hoje. É assim que nós caminhamos com Deus. Para a nossa tristeza e para a tristeza maior de Deus. E a pergunta que Deus faz, versículo 28 é: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando vocês vão recusar guardar aquilo que eu estou ensinando a vocês? Essa é a minha luta diariamente. É aquela guerra que Paulo diz que travava. Que o bem que eu sei que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal que eu luto desesperadamente para não cometê-lo, eu cometo. Por isso, que depois de muito bater cabeça, e provavelmente fazer várias reuniões, aquele povo chegou a uma conclusão: Deus é suficiente. Vamos parar e vamos descansar. Versículo 30. É um versículo bem pequenininho. O povo então descansou. E descansar é quando você desarma-se. Descansar é quando você sente e fala: Senhor, eu sei que o Senhor é suficiente para suprir as minhas necessidades. É quando você baixa a guarda. É quando você se desmonta diante de Deus, para que Deus seja Deus na sua vida. Mas ainda, por fim,
Tudo aquilo que Deus fez no passado tem que servir de modelo para nós no tempo presente, para que a gente não incorra nos mesmos erros, irmãos. Não faz sentido eu e você, às vezes, ficarmos apontando o dedo para aqueles irmãos, povo de dura cerviz. Deus hoje, se Deus manifestasse para mim o jeito que manifestou no deserto, eu não tinha dificuldade de acreditar que era Deus. Conversa fiada. Deus pode aparecer aqui agora, a sua glória, encher isso aqui com a sua glória, e muitos de nós vão ficar confusos e pensar, não, isso não tem nada a ver com Deus. Entende? É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Deus deu uma lei, guarde o maná. E a pergunta é, para que nós devemos guardar o maná? É para que os seus filhos entendam e conheçam quem eu sou. E Deus aqui já deu uma deixa para Moisés, e Moisés, eu acho que tanto aquele povo demoraram a descobrir, de que eu vou sustentá-lo durante esta caminhada no deserto. Só que eles não sabiam que era 40 anos. Deus sabia. E eles caminharam 40 anos por causa da dureza do coração deles. Não foi porque Deus não era Deus, não foi porque Deus não supria, não foi porque Deus não estava presente, não foi porque Deus não guardava, não. Deus estava lá sempre, com graça, misericórdia, justiça, com vara, muitas vezes. A grande problema meu e seu, irmãos, é que essa luta não é só aquele povo do passado que trava. Nós temos milhares de lições dadas por Deus para nós, mas nós continuamos obtusos, cegos, fazendo ouvido moucos, dando de ombro, confiando nos nossos projetos, a despeito de Deus. E Deus muitas vezes deixa-nos ir no curso da nossa vaidade, no curso da nossa ignorância, da nossa prepotência, da nossa indiferença. Só que Deus puxa a corda, irmão. Deus puxa a corda, e quando Deus puxa a corda, que Deus trata conosco, irmãos, a gente sabe que aquele tratamento está envolto em amor, graça e misericórdia, mas é um tratamento que dói, porque Ele, no seu amor, Ele nos mostra que por meio da sua disciplina, é a forma também que Ele nos traz para Ele, porque se nós não chegamos a Ele por amor, nós vamos chegar pela dor. Podemos então concluir, irmãos, lembrando que se nós não guardarmos as lições que aprendemos com Deus durante a nossa jornada cristã, a maneira como Ele nos sustenta, nos sustentou e nos sustentará, seja por meios ordinários ou miraculosos, e até mesmo quando Ele prova a nossa fé, nós corremos um sério risco de vivermos entre a arrogância e também a indiferença. Eu estou falando para vocês aqui hoje, nesta manhã, o que eu falo para mim. Eu não estou numa condição melhor e maior que a sua. Eu travo as mesmas lutas. E eu tenho que vigiar o meu coração como você, para não ser indiferente e ingrato para com Deus. Porque é difícil a gente entender, irmãos, e aceitar que aquilo que nós temos hoje é suficiente para hoje, sabia? Que você não precisa de mais nada para hoje, além daquilo que você já tem agora. Mas Deus vai provar para você e para mim o quanto Ele nos ama. E Ele vai provar para nós como que Ele nos sustenta. Como aplicação. Lembra quando eles reclamaram que não tinham o que beber? Deus diz, eu vou enviar meu filho. E meu filho vai ser aquele que vai dar e conceder água para aquele que clamar, como aquela mulher samaritana. E aquele que beber da água que o meu filho der, jamais terá sede, do seu interior fluirão fontes de água viva. E você está reclamando que você está com sede, meu irmão?
esta água está aí para você, gratuitamente. Ele deseja saciar a sua sede, e Ele sacia a minha sede e a sua todos os dias. Mas para isso Ele teve que encarnar, teve que cumprir o seu papel. Mas além disso, o que nós comeremos? E Jesus diz: eu sou o pão de Deus que desceu do céu. Aquele que comer de mim jamais, presta atenção, jamais terá fome. Mas existe mais. Quem nos curará? Irmãos, a nossa condição era de morte, de inferno, de trevas. Isaías diz, capítulo 53, versículo 4, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem é que pode te curar? Quem te cura? Quem te sara? Quem que é o seu Jeová Rafá? Cristo. O médico dos médicos. Não tem outro. Mas além disso, como a gente continua reclamando, principalmente que nós não temos tempo, né, no tempo presente, ainda para nós garantido um descanso eterno. E sabe quem pode dar esse descanso eterno para você? Cristo. E por que você está reclamando com Deus? Por que você acha que as suas necessidades não são supridas? Sabe por quê? É porque assim como eu e aquele povo lá do passado, nós ainda não nos dobramos diante de Deus para deixar que Deus haja definitivamente na nossa vida, que nós podemos resistir a Deus. Baixa a sua guarda, irmãos. Tira a armadura, em nome de Jesus. Se dispa diante de Deus, e você vai ter um caminho glorioso. Por maiores que sejam as lutas aqui, mas nunca vai te faltar o suficiente necessário para as suas necessidades. Eu quero que você pense nisso. Vamos orar? Deus, nós, mais uma vez, diante da Tua palavra, que nos cora de vergonha. A Tua palavra, ó Deus, nos deixa, ó Pai, corados de vergonha diante do Senhor. E eu falo de mim mesmo, porque quantas vezes eu corri atrás de recursos humanos para ter algumas demandas da minha vida supridas. Mas eu louvo ao Senhor que um dia me ensinou, mesmo de uma forma muito dura, ó Deus, assim como o Senhor tem ensinado tantos irmãos e irmãs, de que o Senhor é suficiente para suprir as nossas necessidades, do tempo presente e do tempo futuro. Nós habitaremos a eternidade com o Senhor, e lá continuaremos sendo e recebendo o suprimento diário da Tua parte, porque é o Senhor que é Deus, nós somos somente servos. Por isso, ó Deus, quebra as nossas barreiras, ó Deus, que nós possamos tirar, ó Deus, as nossas armaduras, nossas defesas que nós construímos e levantamos contra o Senhor mesmo. Nos dê um coração humilde, serviçal, que definitivamente, ó Deus, ande segundo o modelo da Tua palavra. E assim nós, mais uma vez, oramos no nome de Jesus.